Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Sejam todos bem-vindos a mais um domingo, mais uma reunião pública da Fraternidade Mundo Luz. Avisos. Vamos solicitar aos irmãos que desliguem seus celulares ou deixem no modo oriano, no modo silencioso, para que a nossa reunião prossiga tranquilamente. No final, será distribuída a frutificada, teremos o passe aqui do lado. Bom, vamos convidar a nossa irmã Luciana para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, gente. Prece de cartas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão do Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para que aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derrame por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, podem abrasar a terra. Deixai-vos beber desta fonte, desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de vossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Agradecemos nossa irmã Luciana pela prece. Bom, a Fraternidade Mundo Luz vem este ano estudando os 2 livros de Francisco Espírito Santo Neto, que são ditados pelo Espírito Hamed, que são Dores da Alma e os Prazeres da Alma. Hoje nós vamos no tema Liberdade 1. Enquanto aguardamos o palestrante, nós vamos fazendo um bate-papo. Até ele chegar, nós pedimos a dificuldade de nos que ele acompanhe o nosso palestrante até o caminho à nossa casa. Enquanto isso, nós vamos lendo aqui o parágrafo e vamos fazendo um bate-papo. Hoje o tema é liberdade. O Espírito Hamed começa o tema com as seguintes palavras: para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. Olha só, ele nos fala que no ato de perder, encontramos a razão da própria existência. Esse perder quer dizer, de modo que quando nos perdemos em alguns pontos da nossa vida, buscando outros caminhos, nos perdemos, nesse trajeto dessa encarnação. Aí encontramos a razão
da nossa existência, né? Muitas perdas no caminho, a gente vai tendo tantos percalços, né? Que acaba que a gente chega a um ponto que a gente para pensar na nossa existência. A liberdade é na ciência a experimentação e o raciocínio na filosofia, o bom senso e a sensatez. Agora, na religião, o discernimento e a naturalidade. Na arte, a originalidade, a inspiração. Na sociedade, a igualdade e a solidariedade. Então temos que a liberdade, em cada campo, ela tem um significado para a gente. Né? A ciência, nós temos a liberdade como uma experimentação e o raciocínio. E na filosofia, a liberdade, ela é o bom senso e a sensatez. E a liberdade na religião, o discernimento e a naturalidade. E na arte, a liberdade tem significado a originalidade e a inspiração. Então, na arte, a gente vê a liberdade, né, que temos na originalidade, na busca dessa originalidade e a inspiração para produzir. Né? Na sociedade, a liberdade é a igualdade e a solidariedade. Olha só. Então, a liberdade para a sociedade, a igualdade e a solidariedade. Então, aí tudo engloba essa questão da caridade também, né? Olha só, a gente pode estar aí através da igualdade, solidariedade, através da caridade, do amor ao próximo, tá? Buscando a liberdade. Porque a liberdade, né? A minha liberdade acaba onde começa o direito do outro. Sim. O estado de liberdade da criatura é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. Então, nessa caminhada nossa aí, nessa encarnação, aí nós temos o livre-arbítrio, né? Então, sabemos que o livre-arbítrio é essa questão da liberdade. Nós, como criaturas divinas, né, criaturas de Deus, então sabemos que ela é proporcional, né, ao nosso grau de amadurecimento espiritual. À medida que amadurecemos, né, espiritualmente, através da liberdade, temos essa condição de amadurecer a cada dia. Né? Cada dia está buscando o nosso encontro com o nosso eu, buscando a nossa espiritualidade. O indivíduo liberto, mais que ideias ou ideais, escolhe os autênticos valores da alma, porque reconhece que estes orientam a sua vida com lucidez, discernimento e ânimo. Vejam só o que Hamed nos fala. Ele fala que o indivíduo liberto é mais que ideias ou ideais. Ele escolhe os autênticos valores da alma, que reconhece que esses orientam sua vida com lucidez, discernimento e ânimo. Então, quando estamos libertos, estamos com o fardo mais leve, né, mais suave, conseguimos reconhecer e fazer as coisas com mais lucidez, essa liberdade, com essa busca do eu, né, de nos encontrarmos, né, encontrarmos com Deus. Foi. O Sagaz, né? E ele veio todo o percurso do livro trazendo, né, conceitos e valores que ajudam o ser a caminhar para essa condição. Porque não é simples, né? Não. Ser liberto. A cada tema, né, que vem, como nós não falou aqui, cada tema que Hamed nos traz, né, está ligado um ao outro e chegando aqui à liberdade. Não é fácil encontrarmos essa liberdade de sermos libertos. Né? Temos tantas coisas que nos aprisionam, né? Tanto é que fala dos medos, olha uma coisa que nos aprisiona. Até a gente chegar a essa questão da liberdade, passamos por tantos percalços, né? Que foi até dito lá no início, né? A questão do ato de perder, né? Para encontrar a razão da própria existência. Então, são cada caminho, cada passo que damos, né? Vamos aí buscando
como realmente fala em cada um nos livros do Prazeres da Alma, Dores da Alma, nós vamos lá seguindo esses capítulos, né? Esses prazeres, essas dores. Bom, o indivíduo liberto possui uma excelente sociabilidade, produto de sua maturidade interior, manifestada na família, no trabalho, nos grupos de amizade, de atividade religiosa, enfim, em todos os setores de sua vida comunitária. Então, em todos os setores da nossa vida social, né? Vida comunitária e social, aí o indivíduo liberto, né? Tem essa sociabilidade, ele consegue com mais maturidade superar, né, os desafios da sua caminhada. Então, tem alguma colocação que fazer alguém aí? Essa questão. Você colocou a questão de que cada passo que foi dito anteriormente foi caminhando para esse lugar de liberdade. Se ele se sente, se ele se percebe, né, liberto das crenças, dos grilhões que a gente mesmo, né, a nossa mente mesmo cria, se a pessoa se sente, vão ter situações que não vão ser pesadas, não vão ser desafios, vão ser encaradas como uma situação que eu preciso passar. Sim, igual aqui realmente, nós começamos aqui os prazeres da alma com a alegria, depois o desapego, a sabedoria, a paciência, a afetividade, o autoconhecimento, o respeito, até chegarmos a esse, que é a liberdade, né? Então, olha quantos caminhos, quantos percursos, né, nós fizemos aí, né? Temos que fazer, né? Fizemos, não, nós estudamos e na caminhada a gente tem que estar com esses, como que eu falo? Oi? Valores, né? Aqui, porque são os prazeres, né? Então, são os valores para a alma, né? Até a gente chegar e depois o respeito de chegar à liberdade. Que a liberdade, né? Como todas as demais conquistas da alma, são conquistas, né? Será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Olha, que interessante, né? Essa questão do próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então temos que compartilhar esse momento também, né? Da liberdade, que através de um amadurecimento, né? Que foi falado aqui, o indivíduo liberto, né? Quando nós, né? Colocar nós como indivíduo, estamos libertos, né? Com mais lucidez, discernimento e ânimo, a gente vai conseguir fazer essa partilha, esse compartilhar com o próximo, né? Bom, considera a pessoa que está liberta, né? Tem essa questão da liberdade bem amadurecida, valoriza as orientações ou sugestões dos outros, né? Cônjuges, pais, filhos, amigos, educadores, companheiros, etc. Por quê? Acredita que eles podem iluminar suas opções existenciais, mas nem por isso perde a autonomia de agir e pensar livremente. Não quer dizer que, igual eu falo aqui, valoriza a orientação ou sugestão, né? Não quer dizer que ele não perde a autonomia do agir e de pensar livremente. Ele utiliza essa orientação, sugestão dos outros, né, para iluminar a sua opção existencial, que vai auxiliar na caminhada, né, vai nos auxiliar na nossa caminhada, na questão da liberdade. Como a pessoa, o indivíduo que está liberto, ele sempre pondera, ele nunca julga. Então por isso que ele ouve, né? Ouvir o próximo, ouvir o outro, né? Ele ouve e nunca julga de modo precipitado as experiências alheias. Então a gente tem muito, vamos colocar, acontece, né? A gente tem muito pré-julgamento, pré-julgamos demais o próximo, né? Julgamos, né? É uma coisa que julgamento tem que ser, Deus que tem que fazer julgamento do nosso irmão, né? Eu tenho que julgar a mim mesmo, né? Porque às vezes a gente julga tanto que julga várias coisas que a gente não pode.
errada. Sim, sim. Então, às vezes, como adolescentes, nós nos julgamos também. Então, acho que às vezes aí nos martirizamos, né? Nós martirizamos, como diz uma amiga nossa, né, com o chicotinho, né? Porque eu, porque comigo, né? Então, aí a gente fica, além de julgar o próximo, nos julgando, nos trazendo uma carga maior de tristeza, de remorso, porque a gente não precisa. Se a gente encontrar aqui a liberdade, estar bem preparado, né, para a nossa existência, essa questão da liberdade, com maturidade, a gente consegue evitar esses julgamentos do próximo e de nós mesmos, né? Igual aquilo, a busca do eu, né? Do meu eu, juntamente com Deus. Vou buscar através de Deus, né? Deus me auxilie, que eu consiga estar buscando, né, essa força minha interior, né? Uma força divina, né? Através dos nossos mentores, guias, a gente pode estar pedindo auxílio a eles, sem estar sempre, todo o tempo eles estão ao nosso lado, nos orientando. Nós que às vezes deixamos ele de lado, está ali, está assim, ó, está ali esperando, fala assim, ô meu mentor, me dá uma luz aqui, o que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Me dá só uma luz. Ele vai soprar no seu ouvido, só que nós não damos ouvidos, né? Como Deus sempre está sempre nos intuindo, sempre nos mandando esses treinos, mas nunca ouvimos, né? Sempre a gente está com o pé atrás e faz a coisa errada. Quem é livre desfruta uma atmosfera fluídica que facilita um progressivo desenvolvimento espiritual, né? Quem desfruta de uma atmosfera fluídica facilita o progressivo desenvolvimento espiritual. Quem é livre, né? Então, essa questão da pessoa bem, como eu falo, já bem amadurecida, né, espiritualmente, bem amadurecida com o seu eu, então ele vai estar preparado, né, para essa atmosfera fluídica, né, facilitando, né, essa questão espiritual na caminhada, né? A pessoa fica mais suave, mais tranquila, você vê que o semblante bem tranquilo. Quando conversamos com uma pessoa bem resolvida, todas as partes, né, que a gente vê aqui, pelo menos no mundo material e principalmente espiritual, você vê que a pessoa conversa com você, você vê que parece que é uma luz, ela é iluminada, né? E aquilo te dá um certo conforto, né? Porque às vezes você está tão para baixo, às vezes, né? Estamos com a energia um pouco densa. Às vezes essa pessoa que tem que é livre em todos os aspectos da questão espiritual, do emocional, ela te traz um conforto, né? Te traz uma segurança, uma simples palavra, ou um gesto, um sorriso, ela te traz uma sensação tão boa que o dia até melhora, né? A pessoa liberta não se considera indefesa, mas sim companheira de viagem de outros seres humanos, pois sabe que em qualquer momento poderá refazer as cláusulas do contrato de sua existência. Olha só, até aquilo que eu estava falando, né? A pessoa é companheira, né, nessa viagem, né? Estamos aqui, então ela auxilia, ela apoia, ela ajuda o próximo, ela fortalece o próximo que está ao seu lado, né? E como fala aqui, realmente, a qualquer momento ela pode refazer a cláusula do seu contrato, quer dizer, como diz aqui, o grau de amadurecimento espiritual aqui, a elevação, né? Cada um de acordo com os seus atos, né? Então uma pessoa que já chegou a esse patamar aqui de liberdade, então quando se encarnar, né, já vai estar com uma questão espiritual um pouco melhor, um pouco mais elevada. Então quando vai chegar no outro plano, né, ela vai ter aquela opção, né, que muitos que encarnam, não necessariamente porque devem passar por provas aqui. Ele reencarna para auxiliar a gente aqui. Reencarna porque às vezes a Unival está precisando de um empurrãozinho ali, e aí tem um filho que não necessariamente está vindo aqui para pagar ou para reparar um erro, e sim para me auxiliar.
os meus erros, a minha caminhada, que eu consiga seguir e caminhar de novo os caminhos aí de Jesus, os caminhos que me levam ao mais alto, né? Um dia chegar, quem sabe, né, para estar mais alto, ser um ser iluminado. Vai demorar séculos, né? Milhares de séculos. Ou não, né? Vamos ver essa encarnação. A gente quer, né? Queremos, né? Mas até porque, né, quando vem, a gente sabe que um dia pode refazer essa cláusula como você vai. A gente sabe que vem e não sabe quando tudo acaba. E em muitos casos, as literaturas, né, espíritas já mostraram para a gente que tem, sim, trajetórias que são simplificadas pelo fato de aquele espírito, né, já ter alcançado, já ter cumprido a missão, já ter alcançado onde ele devia alcançar. E em alguns outros casos ela pode ser abreviada também pela misericórdia de Deus, né, para que o irmão não se prejudique além do necessário. Muitas vezes a vida é ceifada também. Então a gente precisa pensar com muito carinho, com muito cautela, que liberdade é essa? Né? Porque como Paulo colocou, né? Eu sou livre. Tudo me é lícito, mas tudo me convém? Será? No livro dos Espíritos, nas questões 843 e 844, Kardec indaga aos Espíritos, né? O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Bom, os Espíritos vêm trazendo assim de resposta, né? E os informantes da vida maior deram respectivamente, seguintes esclarecimentos. Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir, sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, né? Então a questão do livre-arbítrio, né? Então nós temos o livre-arbítrio, né? Igual eu falo aqui, sem ele seríamos uma máquina, né? Então nós seríamos, realmente nós temos a programação que é feita quando estamos na erraticidade. Quando a gente vem, quando chegamos aqui, tudo que foi lá programado esquecemos, né? Chegamos aqui, a gente vai caminhando, sem essas lembranças, né? Porque se fôssemos uma máquina, né, já seria aqui programado, ó, eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso. Sabendo que muitas vezes, né, agimos como uma máquina, tanto na rotina, a gente vai numa rotina tão grande nas nossas vidas, parece que aquilo, parecemos uma máquina, mas não somos uma máquina. Somos seres humanos, temos espírito, então temos descansar, ter descanso, buscar assim, ter um relaxamento, buscar nossa parte religiosa. Isso nós estamos fazendo aqui, né? Que a doutrina nos auxilia muito na questão da filosofia, né? Ela é uma ciência, filosofia e religião, né? Então esses aspectos que a doutrina tem. Então estamos aí nesse caminho, graças a essa questão que temos o livre-arbítrio. Como foi falado, né? Nem tudo podemos, mas nem tudo nos convém, né? Então a gente tem que maneirar um pouco nas nossas atitudes, parar para pensar, né? Na hora, como diz Santo Agostinho, na hora do nosso recolhimento, parar um pouquinho para pensar o que a gente fez durante o dia, se eu fui útil, se eu prejudiquei alguém, se eu ajudei alguém, se eu me prejudiquei, se eu me ajudei. Então é um momento que a gente tem para reflexões, né? Esse momento que a gente tem para falar com Deus, né? Expor os nossos problemas, conversar mesmo com Deus, sabe? Falar que a gente ama Ele é o nosso Pai, que o amamos, que às vezes erramos, né? Desviamos um pouquinho do caminho, mas Ele está ouvindo a gente a todo momento. Nós temos essa liberdade de estar falando com o nosso Criador,
né? Ontem até a gente estava conversando com os amigos, né? A questão lá da terceirização do pedido da oração, né? É muito assim, a gente acha que um terceiro pode estar fazendo por nós aquilo que é nossa obrigação, né? O momento que você tem com Deus de pedir, eu posso fazer o pedido a Deus, eu não preciso de um terceiro. Eu tô lá, olha, aquele líder religioso, ele é poderoso, eu vou lá pedir para ele fazer a prece para mim. Você pode sim pedir para que faça uma oração, tanto em conjunto com mais pessoas, mas você tem essa conexão com Deus, você não precisa terceirizar os seus pedidos, você tem essa conexão, essa liberdade. Então, você tem essa liberdade de estar em contato com Deus e fazer seus pedidos e suas preces. Então, ao longo da história, a liberdade de expressão sempre foi e será a condição essencial encontrada na estrutura psicológica de todos os homens sábios e livres, né? Ao longo da história, a liberdade de expressão sempre foi e será a condição essencial encontrada na estrutura psicológica de todos os homens sábios e livres, né? Então, a liberdade de expressão. Alguém quer comentar aí, falar sobre essa questão da liberdade de expressão, né, que isso já é histórico, né, ao longo da história, né, a liberdade de expressão, que nos dá essa possibilidade de nos expressar o que sentimos, os nossos desejos, nossas ansiedades, a busca, né, da liberdade, né? Então, essa liberdade de expressão tem essa questão aí, né? Ela vem há longo tempo. Os povos somos reprimidos até hoje, mas... Oi? A humanidade é pensada e analisada desde quando ela começou a se formar, né? E todo esse pensamento, né, do Hamed, assim como de outros, eles chegam aí, você viu que há pouco tempo ele falou da filosofia, eles chegam aí ancorados, né, por Sócrates, Aristóteles, Platão, todo mundo que vem já pensando, né, na sociedade, nas formas de convivência. Então não tem como pensar em sociedade sem pensar em respeito, né, limites, né, responsabilidade, como, né, foi falado no tema anterior também, e afetividade, né, respeito, para chegar até aí para você entender a sua real liberdade. Tudo está ligado, né? Então, é uma ligação muito, né, a cada passo, cada tema, cada momento, né? Essas questões de prazeres da alma está interligada, que faz o ser, né? Conviver, né? Essa convivência com o próximo, né? Através da afetividade, que é a busca, buscamos essa questão do buscar também entender o outro, né? Ver o outro, o sentimento do outro e trazer para você também, né? Não é só jogar pedras, né? Porque às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, então nós temos nossos pré-julgamentos, né? Então julgamos antes de conhecer a história do outro. Então, essa questão da empatia, né? Empatia, olhar o outro, o sofrimento do outro, como se fosse comigo. Bom, esses indivíduos que a gente falou aqui, que ao longo da história, né, que a liberdade de expressão sempre foi e será a condição essencial, né? Esses indivíduos aliaram ao livre-arbítrio a reflexão a fim de escolherem decisões, palavras ou atos que não ultrapassem seus direitos ou o dos outros. Foi falado lá atrás, né? O meu direito termina quando começa o do outro, né? Então, temos que saber essa questão do respeito, né? Então, respeitar o próximo, porque a gente não possa estar perdendo o seu direito, né? E ao mesmo tempo também ajudando também, né? Se está com o outro lá, nós não somos irmãos, nós somos todos filhos de Deus.
fomos criados simples e ignorantes nessa caminhada para a gente evoluir. Então, à medida que vamos evoluindo, então vamos também buscando essa questão da caridade com o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, a nós mesmos, né? Uma das maiores batalhas que temos que enfrentar é de abrir mão da compulsão de estar constantemente desconfiado de tudo e de todos, né? Então essa é uma luta que temos, né, no dia a dia, né? Essa questão é uma batalha, né, que temos dentro de nós, né? Constantemente estamos desconfiando de todos e de tudo, né? Temos todo tipo de desconfiança, né? Oi? Isso prende, né? Igual traz o medo, né? Que está lá nas dores da alma. Então essa questão enfrentando essa questão aí, da desconfiança de tudo, de todos, a gente pode ver quando a gente está caminhando, né, na rua, a gente vê uma pessoa não bem vestida, não mal vestida, né, a gente passa, acho que a gente, não sei, né, vamos falar assim, talvez cortamos o caminho, né, para ver, olha, pode ser que aquele irmão queira me roubar, aquele irmão queira isso. Às vezes você vai passar, vai dar só um bom dia, para ele aqui vai ser uma maravilha, né. Aí desconfiamos, porque tanta coisa que acontece na sociedade, no dia a dia, a gente fica assombrado, o medo nos traz, né? E essa liberdade ainda, nós estamos amadurecidos com essa liberdade, nós estamos preparados ainda de ver com outros olhos, né? De ver com os olhos de Cristo. Então, se Jesus, né? Olha só, o convívio de Jesus, ao meio de quem Jesus convivia, né? Que até os doutores da lei lá estavam julgando, né? Os pré-julgamentos julgando Jesus, que ele só andava com pessoas de má fé, de má índole, olha só, cobradores de impostos. Então, veja aqui, então, nós não buscamos os ensinamentos de Cristo para dentro de nós, né? Então, ainda temos medo, o medo de ser, ser como Jesus, muita pretensão, né? Apenas aprender a conviver com os ensinamentos dele. Então, passamos longe mesmo, tá? Essa questão do aprendizado de Cristo com o próximo, né? Então, é muito difícil para a gente tem essa questão ainda do medo. O medo nos fortalece ainda em muitos casos, que nos faz aí desviarmos, né, um pouquinho aí da caridade. Né? A gente vê, igual eu falei esse caso, a gente vê o irmão lá, que caridade que eu tive naquele momento, que eu estou desviando do caminho do irmão, tendo aquele julgamento que ele vai fazer algo que nem aconteceu, né? Então a gente tem que colocar, se eu estou passando por aquele caminho que a gente vai fazer, faça uma prece, faça uma oração e siga o seu caminho, sem esse pré-julgamento, sem esse julgamento, sem essa condenação, condenando já, né? Aí nós já agimos como juízes, já carcereiro, né? Fazemos tudo, né? Com os nossos pré-julgamentos, né? Fazemos tudo ao mesmo tempo. Bom, como a gente falou essa questão dessa constância do desconfiado, de estar sempre desconfiado na atitude de todos, né? Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder, né? A Média já tinha falado isso no início, né? Que encontramos a razão da própria existência. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida, né? Buscar os ensinamentos de Cristo, buscar seus ensinamentos e buscar o Evangelho, sabe? Buscar uma forma de nos encontrar. Estamos aqui no domingo, né? Hoje não está fazendo outras coisas, estamos buscando esse conhecimento, buscando um pouquinho do que o Cristo quer nos passar, quer nos transmitir, né? Que é a questão do amor, da caridade, né? Com o próximo, com a gente mesmo, temos que ser caridosos conosco mesmos, nos perdoando, né? Nos auto-perdoando também, para seguir. Se eu não estou bem, como que eu posso ajudar o meu próximo?
Né? Então eu tenho que estar buscando o meu eu, né? Melhoramento do meu eu, do meu interior. Então eu me melhorando, eu terei a oportunidade de estar ajudando o próximo. Eu conseguir ajudar o próximo. Quando o próximo chegar, aquela pessoa chegar até a mim e pedir uma ajuda, né? Eu vou estar lá preparado para ajudar. Se eu não estou preparado, como que eu vou ajudar alguém se eu estou precisando de ajuda? Né? Muitas vezes a gente tenta ajudar e acabamos não ajudando, né? Acabamos vamos colocar assim, melhorando um pouquinho, piorando um pouquinho a situação, tanto para ambas as partes. Então a gente tem que estar buscando esse autoconhecimento, né? Através dos ensinamentos de Cristo, através do Evangelho, que nós somos Cristo. Então, está tudo ali, tudo que precisamos está lá no Evangelho. Né? A doutrina espírita ela veio, né? Como o Consolador. Né? Primeiro nós tivemos Moisés, né? Que veio trazer a lei, depois veio Jesus, que trouxe para a gente a lei do amor, né? Ele veio trazer o amor. E, segundo Jesus, quando ele pediu ao Pai, né? Que falando para nós que não nos deixaríamos órfãos, que mandaria para a gente o Consolador. E a doutrina espírita é o Consolador prometido. Sabemos que quando estamos precisando de alguma ajuda interiormente da gente mesmo, com nossas mazelas, nossas falhas nessa caminhada aqui, o que a gente faz? A gente vai lá, vamos lá no Livro dos Espíritos, que Kardec trouxe essa codificação maravilhosa. Às vezes até aleatoriamente, quando abrimos, ele cai naquela questão que quando lemos aqui, nossa, eu estava precisando ouvir isso, eu estava precisando disso. Então, o Livro dos Espíritos nos traz respostas para muitas questões que temos aqui, né? na matéria, na Terra. Muitas vezes não tem resposta, mas nós encontramos respostas para aquele momento de angústia, de sofrimento nosso. Muitos momentos a gente fica desacreditado de Deus, né? Perdemos aquela liberdade de estar em contato com Deus, perdemos essa liberdade e entramos até em conflito com Deus. Às vezes pensamos, Deus não existe, brigamos com Ele. Muitas vezes quando temos nossos percalços aqui interrompidos ou atrapalhados, então a gente passa a não acreditar em Deus. Por quê? Porque nós somos homens aqui, estamos numa caminhada para o melhoramento espiritual, né? Então nós temos esse pensamento, né? Chega um sofrimento, a gente acusa Deus daquele sofrimento, mas quem causou esse sofrimento foi Deus? Não foi Deus, né? Nós mesmos causamos os nossos próprios males. Então a gente tem que parar nesse momento, ver com essa questão da liberdade, parar e pensar, Deus, me perdoa, de joelhos mesmo, conversa com o seu pai lá. Deus, eu te amo, me perdoa por duvidar de vós. Eu sei que a minha caminhada aqui, o Senhor não me dá um fardo mais pesado do que eu consiga carregar. Deus não dá um fardo para cada um. Por exemplo, vai dar para mim 200 quilos para me carregar? Não, ele vai me dar, por exemplo, 30 quilos. Eu vou ter que carregar 200? Não, é 30 quilos. Então o meu fardo é esse. Então tá lá, eu que acabo achando que eu estou com um fardo pesado. Não. Então a cada um conforme suas obras. Então nós temos nessa caminhada, né? Tá aí buscando nosso melhoramento, que a gente está fazendo, buscando aí a sua parte espiritual, buscando os ensinamentos de Cristo, colocando eles em prática. Não adianta só eu ler aqui, eu sei todos os evangelhos, sei tudo que Jesus falou, mas se eu sei, por que o principal não é feito, que é praticar. O praticar é aquilo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Como eu falei, se eu não amar a Deus, olha, eu vou entrar em atrito comigo e com Deus nos momentos difíceis da minha vida. Eu vou estar querendo colocar Deus em xeque. Eu não posso colocar Deus em xeque. Quem sou eu, né? A criatura colocando o seu Criador em xeque, colocando ele, provando a ele, ó, quem é vós? Né? Quem sou eu, né? Uma humilde criatura, querendo colocar o meu Criador, né? Colocando ele como causador dos meus problemas.
Então a gente tem que parar de pensar nisso. Temos problemas? Sabemos que temos condições de superá-los. Podemos buscar ajuda espiritual, aqui podemos buscar ajuda, não tenham vergonha, né, de buscar ajuda, um tratamento psicológico, sabe, terapêutico, buscar terapias. Temos vários tipos de terapias que podem estar nos auxiliando a nos encontrar, tá, na nossa caminhada, tá vendo que tem algum problema que é lá atrás, né, dos relacionamentos familiares. Então, temos várias terapias aí que fazem essa busca, né, do seu eu lá, você buscar a fonte do seu mal, a raiz. Você vai tratar a raiz do seu mal, né? Não vai só ter um remédio paliativo, você vai ter que buscar para resolver esse problema. Então, a primeira coisa que a gente tem é levar nosso pensamento a Deus, né? Ter essa liberdade. Temos essa liberdade, Ele nos dá total liberdade de conversar com Ele. Como eu falei lá atrás, não precisamos terceirizar a nossa conversa com Deus. Deus está aí para todos, não só para uns, por dois, por três, Ele está aí para todo mundo. Ele é nosso Pai, é nosso Criador. Muitas vezes a gente se acha injustiçado, né? Porque ficamos comparando com a vida do outro. Não devemos nos comparar com o outro, devemos bendizer a vida do outro, né? Bendizendo a vida do outro, não invejando, né? Se fulano tem isso ou aquilo, cada um de acordo com o que faz aqui, né? Então a gente tem que bendizer o próximo, né? Amar o próximo, né? Amar a Deus e o próximo a nós mesmos. Sempre estar aí abençoando a vida do outro, abençoando a sua vida, buscando Deus. No exercício do livre-arbítrio, será sempre bem-vindo a legitimidade da inquirição ou da indagação, pois a dúvida saudável mantém nossa casa mental na prática constante da atividade intelectual, ativa e criativa, enquanto a certeza absoluta pode nos levar a atitudes atrevidas e insolentes. Olha só como a médium nos traz essa questão, né, do exercício do livre-arbítrio, né? Bom, será sempre bem-vinda a legitimidade da inquirição ou indagação, né? Pois a dúvida é saudável, né? Muitas vezes quem está aqui à frente falando, né, não é o dono da verdade. Temos que ter aí, ó, essa questão da inquirição, né, da indagação. Você tem que perguntar, você tem que indagar, você não tem que acreditar em tudo, você tem que buscar também o conhecimento. O conhecimento está para todos mesmo. Se eu falei algo aqui que está errado, alguém pode indagar, questionar. Eu não sou dono da razão, eu estou aqui apenas para a gente bater um papo, falar sobre essa questão da liberdade, né? Então, buscando também, vocês podem estar buscando o livro de Hamed, podem estar buscando outras literaturas espíritas, a Bíblia, tá? Todos os temas estão interligados ao Evangelho, à Bíblia, ao Livro dos Espíritos. Temos as questões aqui, 843 e a 844. Então, todo tema que é falado, ele tem uma ligação com diversas literaturas. Então, essa questão da inquirição e indagação, saudável a dúvida, temos dúvida. Até em reuniões mediúnicas com espíritos, temos que indagar, temos que inquirir, temos que perguntar, temos que duvidar, temos que buscar sim se aquela comunicação é séria, é verídica, é verdadeira, porque muitos médiuns podem ser levados a trazerem comunicações que não são verídicas, às vezes. Por isso que tem esse estudo mediúnico, é por isso que há esse estudo mediúnico. Temos o estudo do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns está lá para todos, né? Porque as pessoas, nós não devemos buscar o fenômeno. Porque antigamente o que acontecia quando o Espiritismo surgiu? Foi através do fenômeno. Porque foi necessário o fenômeno para que as pessoas acreditassem que há vida após a morte, que a vida não finaliza quando terminamos. Quer dizer, a vida continua, né? Temos vários livros lá, A Vida Continua, são romances, são livros que são várias literaturas, né,
que auxiliam, né, e a gente ter o entendimento. Porque muitas vezes começamos a estudar o livro dos Espíritos, ou ler as questões, ou ler algumas literaturas, são mais complexas. Então, às vezes, começamos por alguns romances, para entendermos um pouco da espiritualidade, da vida após a morte, né? Então, está aí essa questão a dúvida, ela tem que existir, sim. Eu não devo acreditar em tudo que todos falam. Temos que buscar também, né, o conhecimento. Vamos lá na literatura, vamos buscar lá. Vamos lá, olha, o palestrante falou algo, fiquei na dúvida, não quis perguntar, mas eu vou pesquisar, vou buscar. Vocês têm, que a gente está falando aqui, a liberdade, né? A liberdade de dar essa oportunidade. Todos têm liberdade de expressão, né? Mas, igual foi falado aqui, né? Que o meu direito termina quando o do outro começa. Então, tem a liberdade de expressão, mas temos que saber como é essa liberdade de expressão, né? Então, uma pessoa que é liberta, ela vai ter a expressão da liberdade, ela vai ter uma maturidade e o discernimento e o conhecimento de aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida. Bom, aqui Hamed fala, igual ele falou que quando a prática constante da atividade intelectual, ativa e criativa, quando a certeza absoluta, né? Então, quando temos essa certeza absoluta, o que ela pode nos levar? A atitudes atrevidas e solentes, né? Achar que eu sou o certo, pronto, acabou. Minha palavra é a palavra final. Não é a minha palavra, não é a palavra final. Temos que ter a dúvida para buscar, né, outra informação. A circunspecção, que é a atitude de quem olha cuidadosamente todos os aspectos, porque se apresenta uma questão ou fato, deve vir sempre acompanhada de prudência e ponderação, né? Então, sempre com prudência e ponderação. Existe uma enorme diferença entre circunspecção e receio incoerente, entre incredulidade patológica e suspeita lógica, né? Quer dizer, o verbo suspeitar provém do latim suspectare, que tem como variável suspicere, que significa olhar para o lado de baixo ou olhar para baixo. O que vive em suspeita, ao contrário do livre, não está olhando a realidade das coisas, mas supondo que possa existir por detrás dos fatos, acontecimentos, atitude das pessoas. Então, as pessoas que vivem em suspeita, né, ao contrário do livre, não está olhando a realidade das coisas, né, mas supondo. Então, essa questão de suposição, né, supor isso, por aquilo. Então, é aquilo que você tem. Se você é livre, tem a liberdade, então você pode buscar, deixar de suposição, de ficar supondo aquilo, né? Porque o supor pode trazer sérias consequências para a gente, né? Ficar supondo certas atitudes, supondo que aquilo está errado. Não é supor, é buscar a verdade, a veracidade, né, daquela coisa. Não é supor, é buscar, entender, né? Desconfiado, compulsivo, né, está sempre preocupado em não ser enganado ou roubado, enquanto o liberto sabe que nada nem ninguém podem extinguir o seu apropriar suas conquistas pessoais. Quer dizer, o liberto, ele tem a firmeza, ele tem o pé no chão, ele sabe aquilo que está falando. Então, tanto ele espiritualmente ou materialmente, ele vai estar preparado para encarar aquele obstáculo, aquelas questões. Então ele vai saber discernir através da moral, né, através dos seus conhecimentos. Agora já o desconfiado compulsivo, né, vai estar sempre preocupado porque vai ser enganado ou roubado. Então ele não tem uma firmeza em suas atitudes. Então ele está preso às suas suspeitas, né? Suspeitar, pode suspeitar, mas você tem que ter consciência daquela suspeição. Você está suspeitando, mas você tem que buscar a verdade daquele fato, né, do acontecimento, né? Então não preocupar. O liberto já não preocupa com essa questão de ficar suspeitando. Ele
já foi, buscou a verdade, já sabe aquilo é verdade, sabe como proceder naquele momento, como vai ser a sua atitude. Os indivíduos que alcançaram o estado de liberdade vivem no equilíbrio, porquanto não acreditam em tudo, nem desconfiam de todos, né, de tudo. Fazem parte do rol das criaturas centradas, centradas. Então, quem já tem essa questão de liberdade bem resolvida, está tranquilo, então ele vive no estado de equilíbrio, né? Então ele não acredita em todos e nem desconfia de tudo, porque ele já está bem centrado em seus conhecimentos, na sua vida, na sua caminhada, né? Eu falei, está seguindo aí os passos de Jesus, né? Seguindo os passos quer dizer, né? Seguir os passos, eu falei, você saber toda a lei, você aplicar essa lei de Jesus, né? Aplicar exatamente Jesus. Então a pessoa que já está liberta, ela consegue, tá? Aplicar, né? Aplicar os ensinamentos de Cristo na prática, né? Nós temos que praticar, não é só ficar no conhecimento, né? Então, as pessoas libertas fazem parte do rol das criaturas centradas, diferenciam o que existe de real e verdadeiro e não ficam imaginando males ilusórios ou sem fundamentos, né? Então, já trabalha mais com a razão, né? É tranquilo com a questão do seu livre-arbítrio, a questão da sua liberdade, sua questão emocional, sua questão espiritual, sua questão com Deus, né? Então, gente, essa questão da liberdade, né? Então, Hamed nos deixa aí, né, para a gente pensar aí como estamos agindo com a questão da liberdade, né? O que eu estou fazendo com a liberdade, né? Que foi dito aí. Esse caminho para chegar até a liberdade são vários pensamentos que temos que ter, né? São os prazeres da alma, né? Aqui a gente tem com esses prazeres da alma, né? A alegria, né? O desapego que eu falei antes, sabedoria, olha só, a alma como ela nos traz esses conhecimentos, né? A paciência, para que a gente chegue até a liberdade e os demais caminhos a serem percorridos. A afetividade, né? Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabem só nos satisfazer, né? Então a gente não precisa ficar esperando do outro, né, para nos satisfazer. Então essa afetividade, essa busca, né, de estar nos encontrando, né, sendo afetivos, né? Vai buscando o autoconhecimento a cada dia, igual eu falei lá, chegar na nossa cama à noite, né? A gente vai colocar a cabeça no travesseiro, como diz Santo Agostinho, vamos lá fazer nossa ir lá na nossa casa mental lá e fazer nossas anotações, né, do nosso dia a dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, para que no dia seguinte eu possa melhorar. Respeito, né? O respeito, somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Então, temos que nos respeitar primeiramente, né? Então, temos que respeitar, aí teremos o respeito do próximo. Aqui eu falei, nós temos que nos melhorar, né, para ajudar o próximo. Então temos que estar cada dia buscando esse autoconhecimento lá na nossa casinha mental, no nosso eu espiritual, melhorar esse eu íntimo, né? Entre eu e Deus, né? Entre eu e Deus. Todo momento, sempre Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. O nosso Pai está lá para nos ouvir, nos auxiliar a todo momento. Ele não nos abandona, né? Como tem aquela pegadas na areia, né? A pessoa está caminhando lá, mas com suas dificuldades, né? Ela chegou do outro lado, está lá brigando com Deus, né? Jesus me abandonou, me deixou e tal. Aí Jesus fala, meu filho, tá vendo aquelas pegadas? São minhas, eu te carreguei o tempo todo até você chegar aqui. Olha só, Jesus não nos abandona, Ele está o tempo todo do nosso lado, com também Ele manda nossos irmãos de luz, nossos mentores, guias, né, que a gente fala, espirituais, está o tempo todo aqui do nosso lado, nos incluindo,
nos ajudando para que a gente não desvie do caminho. Temos essa percepção. Se você quiser falar com o seu mentor, fale um pouquinho, sente, olhe para o lado, converse com ele. Ele vai te ouvir, ele vai te intuir. Né? Bom, aí chegamos aí depois do respeito, né? Essa questão do auto-respeito, autoconhecimento, respeito. Temos que nos respeitar, né? Respeitar o próximo. E chegamos à liberdade. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros, né? Temos que compartilhar, né? Temos que ser caridosos, né? Quando estamos bem, vamos compartilhar nossas alegrias, né? Não só as nossas tristezas. Sabemos que sempre vai ter alguém que vai estar nos amparando, nos ajudando. Obrigado aí por esse tempinho em estar me ouvindo, né? Aqui vocês podem estar buscando também no livro Os Prazeres da Alma, para o tema Liberdade. Tem 1, 2 e 3, eu fiz o tema 3. Mas a literatura espírita ela é muito grande, né? Eu acho que se a gente for pegar toda a literatura espírita, quantas reencarnações vamos ter que fazer? Mas as básicas, né, que são o terapeuta, né, as codificações de Allan Kardec, a gente tem que dar uma lidinha aí para dar um entendimento, mas na hora da aflição, levem seus pensamentos a Jesus, busquem lá o livro espírito, pode abrir ele aleatoriamente, ou Evangelho no Espiritismo, lá vai ter o consolo para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso espírito. Jesus abençoe cada um de nós, né? Que possamos sair daqui melhores, que adentramos a casa, sabendo que a Espiritualidade está olhando por cada um de nós, já está trabalhando desde quando vocês entraram nessa casa. Tá? Fiquem com Deus. Bom, eu vou fazer a prece. A oração de agradecimento. Nossa irmã Luciana Zé distribuindo as águas, né? Depois teremos os passes aqui do lado, tá? Oração de agradecimento. Depois eu vou dar uns avisos, né? Desculpe, tem alguém que está na casa pela primeira vez? Não, né? Tá, com os avisos, qualquer coisa a gente vai pegar o folhetinho ali, tem um folhetinho com os avisos do mês. Continuamos ainda com a campanha dos lápis, das tampinhas, tá? Continuamos com a campanha. E às segundas e quinta temos o estudo do Livro dos Espíritos, né? Segunda e quinta, no primeiro horário de 30 minutos. E depois a continuação desse estudo do livro editado pelo Espírito Ramente, Os Prazeres da Alma. Temos yoga na casa, aqueles que quiserem, já tem a turminha da yoga que está aqui, né? Temos a yoga aos sábados e às quartas, né? Às quartas a partir das 19 horas, 19h30, e aos sábados às 8 horas da manhã. Temos também aqui a campanha do quilo aos sábados de manhã, que eles quiserem participar, sentir à vontade, né? É uma tarefa muito, muito gloriosa, né? Gratificante para a gente. Bom, gente, vamos então para a nossa oração de agradecimento. Temos demais tarefas ali, mais atividades na casa. Vocês podem estar pegando o nosso panfletinho ali, nosso jornalzinho. Oração de agradecimento. Deus, que é nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos que possibilitam que nós cresçamos a cada dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tens dado a testemunhar, o amor com que amas a nós e a toda a humanidade. Obrigado, Pai, por teu perdão, por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador do que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida clamando para que vejamos a Tua vontade sendo feita e que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome.
Amém. O espaço serão dados. Só um minutinho, por favor. Faz o gol.